E aí, então vamos falar daquela conversa que a gente estava aqui antes. Você me falou que você é contra a pornografia, né? Sim. Sim, fala só. Sim. Me conta como que você chegou. Era o único assunto que eu queria falar aqui hoje. Assim que eu falei, mano, eu preciso falar sobre isso. Então, porque eu acho que... Pode falar bastante. Foi uma armadilha, né, Paulo? Foi. Foi uma armadilha. Essa é a nossa revolução. Eu tenho certeza que todos os punheteiros assistem este deve ter muitos punheteiros podcast, assistindo aqui. Com certeza. Então agora eu vou, né, explicar algumas coisas pra vocês que eu descobri. Né, uma coisa que eu tava falando com a Amy é que depois que eu fiz a leitura de um livro chamado Your Brain on Porn, que é um estudo que fala sobre os efeitos do consumo da pornografia, tanto em homens quanto mulheres. Depois que eu li esse livro, eu mudei. Né? Mas eu nunca falei para as pessoas que eu consumia pornografia. Né? A primeira Playboy que eu comprei foi a Playboy da Feiticeira. Nossa, né? E eu lembro assim perfeitamente aquela capa rosa, ela num cenário meio Oriente Médio, assim, tinha uma romã no meio lá, eu não lembro exatamente qual que era o papel da romã. Mas isso... Né, eu consumi pornografia, né? Eu tinha Playboy, tinha revistinhas e tudo mais. Mas a pornografia por vídeo, ela só chegou na minha casa depois que eu tivesse essa internet, com 18 anos de idade. Então, de certo modo, quando a gente analisa a intensidade do estímulo provocado pela foto, comparado com o estímulo provocado pela vida real... Não tem comparação. A vida real é muito melhor. Sim. Né? É muito mais intenso do que você ler uma Playboy. Né? A Playboy em si, cara, eu duvido que o cara fique mais do que 3 vezes olhando uma Playboy. Porque o estímulo dele perde a graça muito rápido. E aí, no livro, primeiro ele fala sobre isso, sobre não é a pornografia em si, porque a pornografia sempre existiu, a nudez sempre existiu, as imagens eróticas sempre existiram. É só você abrir qualquer livro de história da arte que você vai ver um monte de mulher nua, né? Um monte de esculturas de mulheres nuas. E não é a nudez, não é isso. Mas o que a nossa geração tem de diferente, que é o que realmente está estragando o cérebro dos jovens, né, e dos adultos também, é a multiplicidade de estímulos, a velocidade em que o estímulo é alternado e a intensidade desse estímulo. Né? Quero mandar um super abraço aqui para o Miguel Soriani, é um grande amigo meu. Ele esteve aí conosco no Projeto Policial, fez o curso de tiro domingo passado, a gente falou sobre isso. E ele fala, ele trabalha muito com o vício na pornografia, e ele fala que a intensidade do estímulo é tão grande que faz com que os homens percam o contato com a realidade sexual. Então, com o consumo da pornografia e a masturbação, tem um momento em que o cara não vê mais prazer e satisfação em ter uma mulher. Ou ter uma mulher ter um homem. Mas aí é o ponto do vício, né? Não, aí já é o ponto que estragou a cabeça. Já passou do... Já passou do ponto do vício. Entendi. O vício é quando você começa a consumir e aquilo começa a te estimular mais do que a vida real. Mas os efeitos são muito sérios. Né? Então o cara ele não consegue mais alcançar o orgasmo com um homem e uma mulher. Aí tem que ter 2 mulheres e um homem. Né? Ele sobe o nível. Aí ele se acostuma com aquele nível de estímulo. Ele sobe o nível. 2 homens e 2 mulheres. Mais alguma outra coisa radical. Mais alguma outra coisa radical. E, o cara deu ali 6 meses, 1 ano, o cara tá consumindo pornografia absolutamente bizarra. Mas isso não acontece com todo mundo, né? Eu não sei. Não aconteceu com você. Não, eu sei que... Tá, tudo bem, tem essa parte importante que você falou. Você começou a ter contato com isso só a partir dos 18 anos. E eu concordo que antes dos 18 anos não é. Tanto é que eu, como eu falei pra você aqui nos bastidores, apesar de trabalhar com isso, eu não assistia filmes. Mas é porque a gente e mesmo eu batendo a minha siririca em casa, tipo, eu consigo ter na minha mente, eu consigo... limitar. Não, eu consigo ter fantasias na minha própria mente sem precisar estar olhando para algo. Eu acho que isso faz falta. Talvez esses jovens que fiquem consumindo isso, eles não consigam ter esse estímulo, tipo uma fantasia deles, que nasça deles e não... É o problema do consumo muito jovem, né? É o que a gente falou.
Porra, hoje o primeiro contato com pornografia é com 4, 5 anos de idade. Nossa, isso eu acho Aí você bizarro. Desde essa tenra idade, o referencial de estímulo sexual passa a ser a pornografia, que é absolutamente diferente da realidade. Sim. Mas você não concorda também que até campanhas publicitárias, até novelas, claro, tudo, com né? certeza. Isso já não, estimula. A hora que eu comecei a perceber que eu estava hiperestimulado, então assim, o estímulo normal de um relacionamento homem-mulher, né, é aqui. É nível, por exemplo, nível 100. Tá? Isso é o que é ter um relacionamento com uma mulher. O que a gente vive é muito acima disso. Então a gente está o tempo todo no Instagram. Pode abrir o seu Instagram agora que vai ter coisas sexualizadas. Vai ter mulher com corpo escultural, homem com corpo escultural. Mas isso é o que mais tem. Mas não era assim. Cara, não. Se você pensar agora, né, como era a feiticeira. Pensa na feiticeira. Mas como era lá naquela Playboy. Corpo saradão. Se você abrir a Playboy dela agora, você vai achar ela normal. Eu juro por Deus. Normal o quê? Tipo uma mulher normal hoje em dia. Ah, hoje ela é uma mulher normal. Hoje? Não. Aquela na época, foto, sim. Se você olhar hoje, comparar ela hoje... Eu tenho a imagem que ela tinha o abdômen definidinho. Mas a imagem que eu tinha na minha cabeça era de uma mulher super gostosona. Super voluptuosa. Então, mas se você olhar hoje e você olhar o que existe na internet, no dia a dia, no Instagram, nas academias, são mulheres muito mais voluptuosas. Não tinha preenchimento de lábio. Isso é verdade. Não tinha silicone na bunda. Mulherada não tomava tanta bomba quanto toma hoje pra ficar com colchona, bundão, até porque ainda não se queria, né? Até hoje ainda tem mulheres que entram na academia e falam, então eu não quero ficar muito forte e tal. Mas a coisa foi intensificando tanto, né, que o padrão de mulher gostosa mudou muito. Eu vejo, por exemplo, como é que é o nome da mulher do Belo? A Graciane Barbosa. Graciane Barbosa. Eu olhei ela, me dá medo. Sabe? Eu não consigo achar que aquilo é um corpo feminino. Mas isso tá mudando também, sabia? A gente tá tentando voltar um pouco mais. Tem mulher que tá tirando silicone. Exato. Isso faz sentido. Né? Tá tendo um retrocesso. Tá tentando voltar pro estímulo 100. Né? Então você abre Instagram, você abre YouTube, você vê televisão, novela, não sei o quê. O estímulo é sempre muito intenso, o tempo todo. Quantas vezes você vê pessoas nuas no seu dia, ou seminuas, ou insinuantes, ou sexualizadas? É muito intenso. E isso cria uma hiperestimulação. Quando você cria essa hiperestimulação, você deixa de ter contato com a realidade e você deixa de ter vontade e tesão relacionado com aquilo que é normal. Então, os relatos, né, que estão dentro desse livro, que são super interessantes, mostram qual que é o resultado de você consumir sempre um pouco mais intenso, sempre por mais tempo. Teve gente que me mandou direct dizendo assim, Paulo, eu ficava 5 horas olhando vídeo pornô. Meu Deus! Por quê? Porque o cara estava sempre procurando um estímulo mais forte. Então, mas aí, Paulo, é aquilo que eu acredito que tem como consumir sem se viciar. O problema é isso, se a pessoa assiste todo dia, mais de uma vez por dia. Exato. E realmente acontece isso. Uma coisa é você bater a sua punheta, né? Você já sabe o estímulo, a intensidade. Então, aí eu entendo que... Bater a punheta não gera um estímulo que não é real? Qual que é a relação entre bater uma punheta e ter uma relação sexual com uma mulher? Então, é bem diferente. Você não conhece mulheres que não conseguem gozar sem tocar a cirílica? Mas é porque isso se deve à incompetência da maioria dos homens, desculpa. Será que ela não se viciou naquele estímulo específico? Não, é porque a relação sexual com o homem, a mulher ela tem que se conhecer muito bem para ela ficar em posições que vão favorecer. É muito difícil uma mulher conseguir ter um orgasmo só vaginal. Geralmente ela vai ter que ter o estímulo do clitóris junto. Então, mas o estímulo que o cara proporciona não pode ser o suficiente? Claro que é, mas aí o cara tem que colaborar também. Tem cara que, tipo, vai lá, goza em 5 minutos e aí... Aí é incompetência. Acontece em todos os ramos, em tudo. Mas eu não acho que... Eu gosto de bater sirica, mas eu também não é todo dia, não é várias vezes por dia. Tem dias que é mais vezes do que outros. E isso não... E eu consigo ter orgasmo com homens. Eu acho que a mulher consegue ser um pouco mais controlada nesse ponto, né? Então, aí que eu digo, eu acho que é possível o cara assistir pornografia sem isso ser maléfico para ele. Mas ele tem que ter a ciência de que realmente
equilíbrio, né, minha gente? Tudo que é demais na vida vai fazer mal. Que é que a sua punheta, você tem uma pressão que você bate, que a vagina da mulher, nem que ela faça pompoarismo, ela não vai atingir aquela pressão, a mesma velocidade. Tá vendo? Né? Você não, já eu sei, eu tenho entendimento. Você tem a noção correta. Mas eu sempre falo, mesmo pra quem me segue, cara, tudo que é demais faz mal. Eu também. E eu já, na webcam, eu já entrei em contato com caras que chegaram nesse vício de querer sempre uma coisa mais bizarra por isso, porque eles começaram a assistir desde muito cedo, então coisas normais já não excitam mais eles. Cara, se ele vem com uma coisa muito bizarra, eu não vou conseguir satisfazer ele. Já falou, olha, isso eu não faço e tal. E eu não sei se ele quer ouvir de mim. Já te pediu. Coisa bizarra que eu neguei é entrar na fantasia dele de pedofilia. Puta que pariu. Ou de incesto. Isso eu não faço. Não entro na onda de tipo assim. Se ele começa a me contar, então eu tenho um desejo por uma sobrinha minha, eu já, cara, puta que pariu. Sai fora, aqui não é o lugar. Isso aí tá errado. Não, eu não estimulo isso de forma alguma. Aí tem os caras que começam a procurar coisa, tipo, uns fetiches assim, agora eu não sei se isso tem a ver com a quantidade de pornô que ele assiste ou se é uma coisa que tem a ver mais com coisa uma psicológico. Parafilia. É, parafilia, que tipo, fetiche com cocô, essas coisas. Coprofilia, não é? Eu nem sei como é que é o nome disso, mas é que o termo pornográfico é skatting. Na medicina legal a gente estuda as parafilias. E é super legal. Porque todas elas têm um nome. E é muito difícil de memorizar tudo, É um nome estranho, né? É tipo dolismo, né? Que é a atração sexual por bonecas, né? Por manequins. Tem nome pra tudo. Eu não vou saber de cabeça aqui, né? Mas tem atração sexual por balões. Tem. Isso aí é coisa que é de boas fazer na webcam. Você já encontrou isso? Eu conheço uma amiga que o cara pagou um valor pra ela comprar vários balões lá e ficar... Caralho. A bola do Kiko, sabe aquela bola do Kiko? Sei. Então, tem um cara que tinha fetiche por isso, essa minha amiga aí. Nossa, ele pediu pra ela comprar uma bola daquela e ficar sentando na bola e estourar a bola com as unhas. Isso, exato. Tá vendo? Pra que medicina legal se você pode aprender ao vivo? Caralho. Tem. Esses aí eu acho de leve, Mas a questão de... Já veio um cara conversar comigo e falar, então, eu já assisti, tipo, o normal, eu não procuro mais um pornô, só um homem e uma mulher pra assistir. Tem que ser um bagulho assim, cabuloso, louco, né? Esse é o problema. Então, esse cara, ele estragou a sexualidade dele. Mas tem volta. Que dificilmente... Essa então é boa tem notícia. volta. Porque o que eu vejo muito também é que muitos caras assistem... meio que por comodismo. Porque é difícil, o cara já não vai né? atrás de um relacionamento e tal, não sei o que. Eles entram nesse comodismo de tipo assim, não vou me arriscar a levar um fora. Ou então, minha mulher não tem, o relacionamento não tá bom, vou me afundar na pornografia. Né? Eu passei, né, um período de 14, 15 dias de internação. Depois que eu tomei os tiros, eu fiquei 11 dias na UTI e mais uns 3 dias no quarto. Então, esse período, eu fiquei sem nenhuma espécie de estímulo. Eu não tinha televisão, eu não tinha celular, eu não tinha Netflix, eu não tinha rádio, eu não tinha conversa com ninguém, porque era o auge do Covid. Eu tinha 1 hora de visita por dia. 1 hora. Então, assim, eu ficava basicamente numa cama. Não, eu não conseguia me mexer, não conseguia fazer nada. Você acha que tem televisão no SUS? Não tem. Então eu tava lá, fudido na cama, olhando uma saída de ar no teto. Caralho. Teve um dia que eu tava tão focado em ver movimento, né, que eu enxergava, tinha uma janela aqui na minha esquerda, que eu fiquei com dor no olho de ficar olhando assim pro lado. Para as pessoas passando, sabe? E aí, quando eu saí da UTI, os meus sentidos, eles estavam todos assim estourados. Porque eu não tinha aquela dose frequente de dopamina que a gente tem de celular, de notificação, WhatsApp, Instagram, YouTube, e-mail, ligação, conversa, tudo. Eu fiquei 15 dias sem isso. Então, o mundo ficou diferente. Né? A comida tinha outro gosto, a atividade física era outra coisa. Então, eu acho que isso é o futuro, sabe? De quem vai buscar uma reeducação dopamínica. E como que isso vai ser possível nesse mundo que a gente vive? Você tem que abrir mão. Eu penso isso. Hoje eu não consigo. E quem trabalha com as redes sociais? Eu não consigo. Eu vivo da rede social.
né? Eu tô o tempo todo online, dando aula, vendo notícia, entrando ao vivo, fazendo live, todos os dias. Mas quanto mais eu faço isso, mais eu tenho a vontade de ficar isolado. Né? Você acha que de repente, de tempos em tempos, a pessoa conseguir fazer isso já ajuda? Tipo, Nossa, uma vez por mês? Imagina uma vez por dia, uma vez por semana. Você conseguir uma hora livre, sabe? Uma horinha, sem absolutamente nada. No Estratégia, eu gravo aulas em áudio. Chama Estratégia Cast. E um dos prazeres da minha vida é entrar dentro da cabine de gravação. Porque fica só você. É isolamento total. É uma delícia, cara. Eu queria morar lá dentro. Né? Porque você entra, fecha a porta, parece um submarino. Assim, tchum, né? Você fecha aquela latch, assim. Que é pra vedar mesmo, né? Pra vedar, pra não atrapalhar a gravação. E, cara, ali dentro é silêncio total, é muito gostoso. Então, o meu objetivo é esse, é começar, né, gradativamente, fazer um período desse. Um detox. Um detox, né? Mas eu tenho um amigo, o DW lá de Montes Claros, que ele mora numa chácara, assim, super afastada, não tem energia elétrica, sabe? Não tem... Cara, eu tô quase que nem ele, sabe? Tô quase pensando assim, porra, a hora que der eu vou... refúgio, assim. Eu vou ter um negócio desse, porque assim, a gente vive uma vida muito artificial em alguns pontos. Sabe que você deve conhecer o Ítalo Marcilli também, Sim, né? foi no curso já. Ah, é? Super, então, cara, super gente boa. Ele também, às vezes, eu tenho uma... Porque ele é bem radical. Ele é bem radical. Mas por causa dele, essa coisa de segue alguém, começa a seguir outra pessoa, eu comecei a seguir a irmã dele, a Mila. Nossa, a Mila. E aí, um dia ela tava contando que ela tem uma... Ela fala que é bom a gente não escutar música com muita frequência. Porque o escutar música também fica aquele... estimulando o cérebro. Um padre uma vez falou assim, Paulo, eu também pensava isso, mas eu tive que rever o meu conceito, porque eu conheci algumas pessoas que, quando escutam música, cria dentro da cabeça delas um barulho constante que permite que ela esqueça as coisas que estão acontecendo e foque no que ela está fazendo. Ah, é? Às vezes eu faço isso também. Você consegue focar em algo ouvindo música? Não, é porque gera... Sabe aquele barulho, aquele white noise, assim, aquele barulho, tipo... né, aquele barulho frequente que você esquece que tá lá? Sim, sei. Ele gera esse efeito também, mas não é sempre. Em algumas É que nem ocasiões. quando o bebê recém-nascido, até uns 3 meses mais ou menos, ou mais, não sei. É que diz que depois que o bebê nasce, ele demora um período pra entender que ele está fora da barriga da mãe. Com certeza absoluta. Isso é super interessante. E aí um dos barulhos que eles falam pra gente fazer é tipo secador, sei lá, uns negócios assim que meio que lembre o barulho de som do útero. Aquele negócio de amarrar a criança funciona também? De colocar ela num pacotinho assim, como se fosse... Como se ela estivesse dentro da barriga? Dizem que funciona, eu não cheguei a testar. Não, que eu ficava sempre com a minha bebê muito no colo. Eu dei o máximo de colo, a hora que eu tiver filho, eu vou fazer várias experiências, cara. Mas ela não gostava muito de ficar presinha assim, não. Mas algumas vezes funcionou pra acalmar ela. Ela se sentia aconchegada, né? Tem isso aí também. Mas o que ela falou dessa relação da música e tal, teve um dia que ela deu uma dica que é tipo, algum seguidor dela fez isso, de você ficar num local olhando pro nada. Só se permita ficar ali e olhar pro nada. E eu comecei a fazer isso. Sério? É meditação, eu comecei na meditação. Eu comecei a ir pra minha sacada todo dia, assim, eu acordo, vou pra minha sacada e fico lá olhando pro céu. Mas calma, você olha pra uma coisa grande? Isso, pra algo assim que te desfoque. Eu fico lá olhando pras nuvens, tipo assim. Isso chama experiência oceânica. É você olhar pra alguma coisa que é muito maior do que você. Isso, é isso que ela falou. Isso é uma experiência oceânica. Pra você lembrar o quão grande... Como você é pequeno. Isso é uma experiência oceânica. Deus tá ali, tipo assim. É um princípio estoico, que é aquela coisa que você sente quando você tá na praia, voltado pro mar e você vê aquele mar infinito. Né? Ou você... Isso aconteceu em Porã também, no Paraná. Eu olhei pro céu e eu vi o céu e eu vi estrela pela primeira vez. Em muitos, muitos meses. Nossa! Porque a gente não vê mais estrela por causa da luminosidade. É tudo muito luminoso, você não enxerga o contraste. E eu olhei pra cima, assim, era aquele preto total e os pontinhos brilhantes. É uma experiência oceânica, né? Que te coloca no seu lugar. Isso é muito legal. É do estoicismo isso. É estoico,
Tá. Eu sou super fã, assim. Mas esse ponto que você falou de ficar olhando pra alguma coisa, pro nada, tipo, se você ficar 10 minutos aqui parado, olhando pra cortina... Aí isso é meditação, né? É um princípio, é como você começa na meditação. Meditar é muito difícil. Às vezes olhando pra chama de uma vela também, né? Isso, você começa dessa forma. Que é você esvaziar a sua cabeça, né? É importante pra caralho. Não, mas isso que ela falou que eu gostei muito, porque quando eu tava ali na sacada, sentido, né? olhando pras nuvens, olhando pro céu, pensando, olha como o universo é imenso, né? É pra você esquecer. Às vezes a gente tá fixado em problemas ridículos, né? Eu fazia isso. O que é isso aqui? Perto de... Olha isso, olha o mundo. Em relação aos meus problemas, eu fazia isso com o pessoal que é... Assim, essa é a vantagem de você conviver com pessoas muito foda, assim. Que, tipo, os problemas deles também são muito foda, né? Então, assim, quando você achar que você tem um problema, cara, vai pra alguém meio foda e pergunta qual o problema que tá acontecendo na vida dela agora. Você vai ver que é muito maior do que o seu e você vai ficar quietinho. Né? Acontece isso também. E eu achei muito, muito legal, porque é uma coisa que a gente fazia antes quando não tinha filme, não tinha Netflix, assim, não tinha essa acessibilidade toda que a gente tem. Sim. E que fazia tão bem. E nesse tumulto do dia a dia, a gente esquece. Isso é verdade. E aí eu achei essa um hábito legal pra... Conexão com a realidade, né? Super importante. Mas será que a gente encerrou o papo da pornografia? Não, se você quer voltar e falar mais sobre... Não, eu acho que foi ideal, assim. Eu acho que foi legal, tipo, deu pra explicar. Fica assim. O alerta aí, né? Ressaltando. Mas você ia falar que tem como voltar atrás. Isso. Então, o que eu ia recomendar, né? Porque daí, beleza. É um problema. Se você está sentindo isso na sua vida, então se você é jovem, digo menos de 60 anos, né? E você está tendo problema, por exemplo, de ereção, se a sua testosterona tá ok, não era para você ter problema. Né? Eu tinha uma amiga na faculdade que o pai dela, quando ela nasceu, o pai dela tinha 75 anos. Uau! Né? O meu avô faleceu com 80 e tantos, tipo, também... Sem usar Viagra. Ali se tinha um pré-treino ou não, eu não sabia, né? Mas assim, porra, então assim, um cara com menos de 60, menos de 50 anos, ele não pode ter um problema, a não ser que ele tenha um problema orgânico, ele não pode ter dificuldade com ereção, ele não pode ter, né, digamos assim, do ponto de vista natural, né? O que pode estar acontecendo é o vício em pornografia, afetando a percepção que ele tem da intensidade dos estímulos que lhe são apresentados. Então, você tem que passar por uma desintoxicação. Né? Então você tem que parar com a pornografia. Vai ser ruim, vai ser difícil. Né? No livro tem relatos de pessoas que só passaram a sentir o efeito de parar de consumir pornografia depois de 1 ano parado. Né? Mas a maioria das pessoas que não é super heavy user, assim, se você tiver uma experiência de 1 semana, 2 semanas, 1 mês sem pornografia, você já vai ter uma melhoria muito grande na sua qualidade de vida. Então, é algo que tem solução. Você não precisa pensar assim, não, agora é só pornografia mesmo, mais ainda. cada vez mais heavy metal. Não, calma. Né? Dá pra reverter e dá pra voltar a ter qualidade de vida com o passar do tempo. Né? Você só precisa se conscientizar de que aquilo é ruim pra você, que tá gerando expectativas e estímulos que não são verdadeiros, que vai te dar problema. Então, diminua isso, porque você vai ter um resultado positivo depois. Uma das coisas que o Luciano teve aqui, que ele falou que ele tá praticando o NoFap, né? Que você falou que também não precisa ser tão radical. Eu acho que não precisa. Então, eu acho que você diz assim, não vou mais me masturbar. Eu acho radical. Né? Eu acho que aí eu meio que concordo com você que tem que ter um equilíbrio, né? Porque também é negativo. Né? Porque o homem tem uma testosterona ali que ele o que eu acho que pode acontecer? Eu acho que o cara pode ter problema de concentração, entendeu? O cara pode ter outras dificuldades. E pelo que eu entendi, também é prejudicial para o aparelho reprodutivo masculino não ter ejaculação. Né? A gente é feito para ejacular com frequência, do ponto de vista biológico. Então, assim, eu não tô querendo Mas dizer... se o cara é casado e faz sexo com frequência, tá resolvido também. Claro, esse é o primeiro ponto. Tá. Arrume uma namorada. Esse é o primeiro ponto. Arrume uma namorada. Né? Mas eu ainda não consigo... Então, troca ideia com ela. Né? No livro tem muita coisa assim. O Soriani também fala muito sobre o papel da mulher dentro do relacionamento para reajustar, realinhar o cara, né? A cabeça do cara. E depois ela vai aproveitar. Então é tipo um investimento. Né? Então vale a pena. Né? Faça esse caminho porque vai ser positivo para você.
O que o Luciano falou, que a experiência dele de não estar praticando masturbação mais, é que ele sente vontade de fazer sexo com mais frequência, obviamente. Isso ele é um bom. menino solteiro, mas ele consegue, né? É um TikToker famosinho, sempre tem alguma menininha, né? E aí ele acaba... Pô, ele sente vontade, ele vai fazer sexo, né? Isso é organicamente positivo. Pois é. Só que aí tem que... O fato de não se masturbar, eu acho que às vezes pode ser perigoso. Por exemplo, ele que tá solteiro. Aí ele diz que já conseguiu esse equilíbrio. Mas a pessoa tem que ter um controle ali mental pra não sair arranjando encrenca também. Sair com qualquer uma que... daí tem outros fatores que devem ser levados em consideração. Porque às vezes se você vai só... É que pro homem não é, assim... Isso é uma diferença muito grande que existe entre homem e mulher. É que a mulher, ela tá acostumada a dizer não para sexo desde muito cedo. Uhum. Né? Então a mulher com 13, 14 anos, ela já tem, né, os caracteres sexuais secundários desenvolvidos, então ela já começa a ser abordada, ela já namora, ela não sei o que, ela tá acostumada. Uhum. O homem não tá acostumado a dizer não pro sexo. Ele pelo contrário, né? Ele é sempre estimulado desde cedo. Não, mas ele não tem oportunidade. Né? O homem jovem, ele não tem a oportunidade, a não ser que ele esteja no topo da hierarquia de dominância. Ah, entendi o que você quis falar agora. Uhum. Então, assim, o cara tá... Então, é raro também o cara que tá nessa posição que ele... Porra, ele tem sexo a hora que ele quiser, ele pode dizer não. Entendeu? Mas ainda que ele possa dizer não, ainda tá muito na nossa cultura, né? De que... sentido. De uma mulher dar em cima e ele dizer não. Tipo, ainda tem aquela imposição. Não, cara, como assim? Você deixou de comer fulana? Gostosa daquele jeito? Mas eu acho que é muito raro isso aí. Hein? Não é raro, não. Acho que é mais coisa de guri, então. Que não, tipo, você como um homem de 34 anos... Se uma mulher chegar e dar em cima de você... Não sei. Não... assim, eu acho que é uma amostragem menor da população. Um negócio muito legal do Jordan é que ele fala de hierarquia de dominância. Então ele pega assim, 100 homens e 100 mulheres. Ele mostra os perfis. 80% dos homens teria relacionamento sexual, digamos assim, com 100% das mulheres. Então só 20% dos homens dizem não. E nas mulheres é o contrário. Né? 80% das mulheres diria não para 100% dos homens. Nossa! Porque isso tem a ver com a nossa seletividade evolutiva. Né? O ser humano ele se desenvolveu e ele evoluiu tão rapidamente de forma diversa dos outros animais porque a nossa seleção sexual é muito inteligente. Né? Não é que nem o bicho que vai lá e copula e foda-se. Né? Tem uma estrutura lógica de hierarquia de dominância muito mais rápido, que vai mudando com o tempo muito mais rápido. Né? O que hoje é um homem... Você vê, se você viajasse no tempo, né, e falasse pro meu avô que um TikToker ia ser um cara que as mulheres iam correr atrás. Como assim? Não é um cara forte, com um bom emprego, né, com uma boa formação moral... Não, é um TikToker. Né? Então, assim, a nossa hierarquia de dominância ela é muito flexível, muito volátil, e isso propicia que o ser humano mude tão rapidamente. Né? Mas é só uma das coisas que o Jordan fala.